Boa noite. O futuro, ou o que esperamos do futuro, molda a maneira como a gente vive hoje. Quando você vai comprar algo novo, por exemplo, você vai comprar, pelo menos eu lembro quando eu era mais novo, ia comprar aquele tênis que eu estava esperando comprar. Eu tratava o meu tênis que eu ia deixar de lado de qualquer jeito. Eu já não ligava mais se eu pisava em algum barro, em alguma coisa assim, ou se na hora de eu estar andando de bicicleta eu raspasse na guia. Eu não estava nem aí. Por quê? Porque eu ia comprar um tênis novo. Para vocês que, como eu, dependem de um par de óculos, a mesma coisa. Antes você fica limpando, tal, você cuida. Agora, quando você sabe que você vai comprar, que já está sendo feito na ótica, o que você faz com o seu antigo? Você põe no bolso, você usa qualquer coisa para limpar, até papel higiênico rosa você usa. Você não liga mais. Mas aí quando você pega o seu novo na ótica, não, é só o paninho que vem no estojo. Você cuida, porque agora sim. Essa expectativa do novo transforma a maneira como você vive hoje. Como você vai viver 2023, como você vai viver 2024 e assim por diante. É assim quando noivos começam a planejar o casamento. É ou não é? Convite, convidados, ou talvez quem esteja esperando um bebê. E fica naquela, mas o quarto, de que cor nós vamos pintar? E aí mas tem que fazer chá, porque a gente precisa de fralda. E aí começa aquela coisa, porque fica aquela expectativa para esse grande dia que vai chegar. Talvez você que esteja prestes a se aposentar e você fica contando os dias, ansiando para aquele dia, você vai até mais animado para o trabalho. Ou talvez você, dona de casa, calculando quanto que você pode gastar no supermercado por causa do salário que vai entrar na próxima semana. Nós somos dirigidos por aquilo que o futuro nos propõe. Mas, e aquele dia? O dia que nós vamos prestar contas a Deus? Como é que esse dia molda o nosso hoje? As religiões do mundo, elas negam esse dia. Algumas dizem que a história é cíclica, que não existe um fim. Outras falam, como o próprio apóstolo comentou, se não existe um amanhã, então vamos comer, vamos beber e vamos farrear. Só que a Bíblia descreve um outro padrão. Uma explicação muito melhor do porquê as pessoas são tão vidradas no futuro. Vivemos como se existisse um final para tudo, e isso porque de fato existe uma data final na história. E essa data final que Paulo tem em mente em 2 Timóteo capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia e deixar aberta nesse texto, quando Paulo se dirige ao seu discípulo Timóteo, consequentemente à igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo pastoreava. Paulo aqui está preso, ele está às portas da morte, dando algumas instruções finais para o seu filho na fé. E eu quero ver com vocês o que Paulo diz sobre como o futuro deve moldar a maneira como nós vivemos hoje. 2 Timóteo capítulo 4, diz assim o texto: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige e exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate.
terminei a corrida e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Repara na última palavra desse capítulo aqui. A graça seja, em algumas traduções está convosco. A minha está, seja com vocês. Isso está no plural. Paulo está escrevendo para Timóteo, sim, mas não é só para Timóteo, é para a igreja de Éfeso. E eu creio que isso foi escrito pensando em toda a igreja do Senhor Jesus, sobre como o futuro deve moldar o nosso dia de hoje. Eu creio que a pergunta principal que esse capítulo responde é: como permanecemos fiéis até o nosso encontro com Cristo? Tenha essa pergunta em mente ao longo do nosso estudo aqui. Como permanecemos fiéis até o nosso encontro com Cristo? Primeiro, mantenha-se comprometido com a verdade. Isso vai dos versículos 1 a 8. Note o versículo 1. Gente, quando um texto começa assim, o que vem a seguir é extremamente importante. Muda tudo. É a mesma coisa quando Jesus, ele fala lá em João 5:25, o seguinte: eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Toda a nossa vida é uma preparação para esse dia que nós veremos Jesus face a face. Por isso que Paulo ele está apelando aqui no versículo 1, pela presença de Deus e de Cristo Jesus, para dar essas últimas instruções, para que Deus sirva de testemunha para aquilo que ele vai dizer, que é o quê? Olha o versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, ou seja, esteja sempre comprometido com a verdade, com V maiúsculo, pregando a verdade. Algumas dessas coisas, às vezes, podem ser feitas de maneira privada. Olha aí, repreender, corrigir, exortar. Mas tem uma palavrinha interessante aí, ó. Pregue. Ela está bem no começo dessa lista. Paulo mostra que o foco do ministério aqui de Timóteo é a pregação da palavra. Que o púlpito é o bater do coração, é o pulso da igreja local. Aí você pode se perguntar, sério? O púlpito? É tudo isso mesmo? Um homem atrás de um pedaço de madeira pregando para um grupo de pessoas por alguns minutos? Será que é assim que o Deus sobrenatural age? Creio que sim. Porque Paulo, ele não falou para Timóteo assim, ó, pregue aí
algumas histórias inspiradoras, comoventes. Paulo não falou para ele assim, pregue frases de efeito, piadas, ideias próprias. Mas ele falou o quê? Pregue a palavra. No capítulo anterior, que foi justamente aquilo que eu orei, ele falou o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É interessante que quando você lê lá em Ezequiel 37, por exemplo, Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos, mortos, e Deus não fala para o profeta assim, conta uma piada, ou dá uma palestra motivacional, seja um coach para esses ossos. Não. Ele falou o quê? Profetiza a minha palavra. E o que aconteceu? Eu vou estragar, se você não leu essa passagem, eu vou dar o final dessa história. Aqueles ossos vêm à vida. Ezequiel 37. Depois leia essa passagem em casa. Esses ossos vêm à vida porque a palavra de Deus é aquela que pode dar vida. Amém. O universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. Pode ver, pode anotar aí e depois procurar Gênesis 1:3. Começa assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi pela palavra de Deus. O problema é que a gente trata esse livro de uma forma muito bem meia boca. Mas isso é Antigo Testamento, Leandro. Tá bom. Quando Pedro prega lá em Atos 2, ele prega a palavra de Deus. O que acontece? 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor. A palavra de Deus dá vida. Isso são bons exemplos de como Deus dá vida pela pregação da palavra. E porque o Senhor Jesus vai vir no futuro, não tem momento inoportuno para pregar. Ele fala aqui, presta atenção, pregue a tempo e fora de tempo. E eu creio que é por isso que Paulo está falando para Timóteo aqui o seguinte, exorte com toda paciência e doutrina, porque tem umas ovelhas mais lerdas do que as outras. Tipo, água mole em pedra dura. Qual outro motivo a igreja de Éfeso e a comunidade cristã de Londrina e outras igrejas que talvez estejam representadas aqui por possíveis visitantes devem priorizar a pregação? Olha o versículo 3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Gente, a pregação, ela serve de prevenção, porque naturalmente as pessoas vão atrás daquilo que elas mais gostam. Os falsos profetas, como a gente viu hoje de manhã, só são influentes porque eles têm público. Olha só, olha o texto aí. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Cristãos que viraram as costas para a verdade. Fruto desses mitos ensinados pelos falsos mestres, que Paulo se refere lá em 1 Timóteo, na primeira carta. Agora, como é que má teologia se espalha? Quando as pessoas dão atenção. Quando dão ibope para isso. Quando compram esses livros ruins. Quando assistem vídeos na internet que são ruins. Quando subscrevem aos canais no YouTube de gente que prega baboseira. Quando dão ibope. Aí sim, esse tipo de coisa se espalha. E se você está fazendo isso, saiba, diante do Senhor, você é culpado. Nós temos que ficar alertas, porque esses ensinos, eles são atraentes. É o veneno que tem sabor de mel. E curioso pensar que buscar um ensino que concorda com os nossos desejos não é algo do século 21. Isso aqui já está presente no primeiro século. Nós não somos especiais, não. Pensa comigo. Se Deus é bom, perfeitamente santo,
justo e nós somos caídos, nós temos que esperar que Deus muitas vezes vai discordar daquilo que a gente quer ouvir. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Por isso eu creio, inclusive, que a pregação expositiva, ela deve ser a dieta principal de uma igreja biblicamente saudável. Para quem não está familiarizado com o termo, pregação expositiva é a pregação que lê o texto, explica o texto e aplica o texto às nossas vidas. Tem várias referências na Bíblia sobre esse tipo de pregação. No Antigo Testamento, se você olha para Neemias capítulo 8, você vai ver o que acontece ali na volta do povo da Babilônia para Israel. Em Lucas 24, quando Jesus expõe o Antigo Testamento para aqueles discípulos no caminho de Emaús, ou, que eu acabei de citar aqui, o próprio Pedro, né? É interessante, porque quando se prega a palavra, o ponto principal da passagem se torna o ponto principal do sermão. Eu gosto de uma referência que uma vez eu li no livro desse irmão chamado, é difícil falar o nome dele aqui, Tabiri Anaiwibli. Mas ele diz o seguinte: a voz de Deus se torna doce para nós. Aí, à medida que isso acontece, conseguiremos colocar de lado as muitas vozes que disputam com a voz de Deus o controle de nossas vidas. Quando a gente chega num culto assim, nós devemos chegar famintos para ouvir a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se interesse pela pregação. Leia antes a passagem que vai ser pregada. Ore pelo pregador. Se interesse por isso. Venha preparado para anotar. Essa carga não está só nos ombros de quem prega, mas sim também nos ombros de quem ouve. Se você tem dúvida disso, depois leia o capítulo 5 de Efésios e você vai perceber isso. Que nós somos responsáveis, inclusive, por ministrar a palavra de Deus uns aos outros. Paulo fala que nós devemos falar a verdade em amor uns aos outros. Por isso é importante a gente cavar fundo no solo das Escrituras e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para compartilhar. Porque aí, quando surgir uma oportunidade, talvez de desafiar alguém, talvez de encorajar uma pessoa, a gente vai ter algo valioso da palavra para compartilhar e não da nossa cabeça. E assim a gente vai poder de fato ministrar na vida de alguém. Agora, uma vez que Jesus está voltando, como é que a gente faz isso? Olha o versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está encorajando Timóteo a perseverar como o próprio Paulo perseverou até a morte. E é assim que a gente persevera, sendo moderados em tudo, mesmo quando as lutas e as dificuldades batem à nossa porta. Isso vale para qualquer cristão. E o interessante é que Paulo, ele não fala para a gente ficar na vida cristã na defensiva. Ele fala aqui, suportando os sofrimentos, mas ele também fala fazendo a obra de um evangelista. Levando o evangelho de que Jesus Cristo ressuscitou. Mas antes disso ele viveu uma vida perfeita. Ele morre como um sacrifício perfeito. E aí, depois de ressuscitar, ele ascende aos céus, oferecendo perdão e salvação a todos os que se arrependem dos seus pecados e confiam nele como seu Salvador. Gente, o evangelho precisa estar constantemente na nossa mente. Porque a gente não sabe quando Deus vai dar oportunidade para a gente compartilhar do evangelho. E aí, quando a oportunidade surge, você não vai precisar gaguejar. Você não vai precisar pegar o Google no celular para ver assim, compartilhar evangelho. Não.
vai estar na tua mente. E falar do evangelho vai ser natural. A gente tem que ser intencional na hora de compartilhar o evangelho. Diligentes na hora de pregar o evangelho. E por que Timóteo tinha que perseverar? Olha o versículo 6. Eu, Paulo, já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou libação. Está próximo o tempo da minha partida. O que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, eu estou prestes a sair de cena. Já está acabando. Toda nova geração, presta atenção, você que é mais novo, toda nova geração de cristãos é chamada para pegar o bastão do ministério do evangelho da geração anterior. Essa oferta de bebida, ou libação, como está em algumas traduções aí, de acordo com Números 15, é o tal do aroma suave, que você talvez já tenha ouvido falar. É uma figura ligada à morte. É a ideia daquele jarro que está caído já, as gotas estão terminando de pingar, o líquido foi derramado. Até a última gota que cai no altar para ser consumida pelo fogo. Ou como Paulo fala lá em Romanos 12, passagem conhecida, que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Nós vivemos e nós morremos para a glória dele. Talvez eu tenha que enfatizar a primeira palavra. Nós vivemos para a glória de Deus. E talvez Paulo até aqui tivesse em mente aqui a cruz de Jesus, quando ele falou isso. Pensar que Jesus derramou o seu sangue, lembra da figura do soldado enfiando a espada no lado de Jesus? E aí já não tinha mais sangue para sair. O futuro de Paulo moldava o seu presente. Paulo vivia como sacrifício vivo porque ele queria ver as pessoas a quem ele ministrava prontas para se encontrarem com esse Cristo. Só que aí a gente está lendo esse texto, e aí a gente chega no versículo 7 e parece que Paulo está se achando aqui, Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Só que Paulo não está escrevendo isso do alto de uma torre lá, e no fundo tem carruagens de fogo tocando. Não tem nada disso. Paulo está preso. Provavelmente bem escuro onde ele estava, e frio. Porque Paulo entende que a vida cristã é uma maratona, é uma batalha. E com um pouco de força que ele tem, ele fala assim: Timóteo, eu cheguei ao fim, eu completei a carreira que Deus me propôs que eu corresse, e eu continuo amando o Senhor. Eu não estou revoltado com tudo que eu passei, não, eu amo ao Senhor. Esse é o alvo da vida cristã. E é claro que Paulo aqui ele não está se achando, porque ele sabia que tudo isso aqui foi pela força do Espírito Santo na vida dele, e não por ele. Filipenses 2 foi escrito pelo próprio Paulo. Nós corremos a corrida da vida cristã, mas quem corre por nós e em nós é o próprio Deus, pela atuação do seu Espírito. Uma vez, quando jovem, correndo a São Silvestre, no auge da minha forma física, uns 20 anos atrás, eu estava indo bem, treinava bastante, competia sério, e eu tinha completado os 10 primeiros quilômetros, são 15, no total, eu tinha completado os 10 primeiros quilômetros com 35 minutos. Eu estava indo bem, num ritmo forte, e eu achava que eu ia terminar os últimos 5 quilômetros no mesmo ritmo que eu estava correndo aqueles 10. Só que eu me esqueci, jovem é meio tolo, Eu me esqueci de uma avenidinha em São Paulo chamada Brigadeiro Luiz Antônio. Quem já esteve em São Paulo sabe do que eu estou falando. É uma avenidinha grande e íngreme. E a hora que eu cheguei nessa avenida, os passos começaram a diminuir, a respiração começou a ficar mais forte e, obviamente,
o ritmo diminuiu drasticamente, enquanto aqueles caras que já estavam acostumados e sabiam o que via pela frente passavam por mim. Paulo, no final da sua vida, ele está numa prisão fria. Ele está na Brigadeiro Luiz Antônio, porque ele sabe que a hora que vira na Brigadeiro Luiz Antônio, na Paulista, 200 metros já tem a linha de chegada, acabou a corrida. E talvez você que está aqui, que seja mais velho, talvez você está se sentindo no final da sua vida, se deparando com essa subida na corrida da sua vida cristã. Talvez você tenha enterrado um ente querido há pouco tempo. Talvez você esteja enfrentando solidão. Talvez você esteja com uma saúde debilitada. Ou no final da sua vida enfrentando dificuldade financeira. Eu não sei. Mas deixa eu te encorajar. Desiste não. Continue correndo essa subida. Uma das coisas interessantes para mim, quando eu estava subindo essa subida, é que muitas pessoas nesse corredorzão que formavam nessa avenida, era de gente aplaudindo, falando, vai, não desiste. Eles não sabiam o meu nome. Mas às vezes só tinha eu, né, no intervalo de gente, então eles não estavam aplaudindo ninguém a não ser mim. E falavam assim, vai, não desiste. Eles viam a minha cara de desespero, né? Vai, continua, sobe, não para. O fim está próximo. Aquele com A maiúsculo que te trouxe até aqui, vai te levar em segurança até a casa do nosso Pai. Amém. E saiba que a sua fidelidade, meu irmão, minha irmã, ao Senhor é um encorajamento para nós mais jovens. E agora eu quero falar com vocês mais novos. Presta atenção. Com isso aqui que eu acabei de falar em mente, como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos mais velhos que às vezes estão em dificuldade? Já pensou que a gente pode se importar mais? A gente pode encorajar mais essas pessoas a terminar a corrida da vida cristã delas. Não importa onde a gente está nessa corrida, a gente tem que sempre ter o fim dela em mente. E por isso, jovem, é importante você conversar com pessoas mais velhas, ouvir pessoas mais velhas, aprender de pessoas mais velhas. Porque muitas vezes a gente vive a nossa vida olhando para baixo, ao invés de olhar para o alvo, para o fim da nossa carreira. Olha só o que ele diz no versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Naquela época, e até pouco tempo, né, os corredores eles eram premiados com aquela coroa de louro, né? E é isso que está na mente de Paulo aqui. E essa ideia, ela permeia o Novo Testamento. É interessante isso. Esse dia do encontro com Cristo, quando Deus vai fazer justiça, né? Quando você lê 1 Tessalonicenses e 1 Pedro, você vai ver tanto Paulo quanto Pedro chamando essa coroa de glória. Tiago vai chamar essa coroa de coroa da vida. E aqui no nosso texto, Paulo chama ela de coroa da justiça. Nós vamos receber essa coroa da justiça do próprio Jesus, por causa do próprio Jesus, porque Ele se fez justiça por nós na cruz. Então a gente vive a nossa vida hoje ansiando, olhando e amando a vinda do nosso Senhor. E se você está aqui, você também, talvez esteja ouvindo a respeito desse dia, e você ainda não nasceu de novo, você não é um filho de Deus, você não tem um relacionamento pessoal com Deus, como é que você encara esse dia? Onde a gente vai prestar contas para Deus? Essa ideia de
juízo, eu sei, de julgamento, né, de julgar. Parece contra, hoje em dia, essa pauta da tolerância, do politicamente correto, da inclusão. A gente vive na era da tolerância, mas também na era da ofensa, né? Mas repara que, no fundo, todo ser humano, ele deseja justiça. E é o que essa passagem promete que vai acontecer. Porque o próprio Senhor, o justo juiz, ele está vindo. Mas tem um problema. Você e eu cometemos atos de traição, de rebelião contra o santo e justo Deus. Ele nos criou e por isso nós prestamos contas a Deus. A gente não pode viver uma vida à parte de Deus. E pior, nenhum de nós alcança o padrão da glória de Deus. É isso que diz Romanos 3:23. Agora, Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Ele foi o único que viveu uma vida perfeita e justa. E por isso, Jesus sabe mais do que ninguém o que significa experimentar injustiça. Porque ele foi crucificado por causa do nosso pecado, lembra? O justo morrendo pelos injustos. E assim ele satisfez a justiça de Deus. Jesus venceu a morte e ele ressuscitou dentre os mortos para declarar justo todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele como Salvador. E por causa disso, todo aquele que nele crê vai receber a coroa da justiça gratuitamente, paga com um alto preço. O sangue de Jesus. Por isso a gente tem esperança, porque um dia ele vai voltar. E como o Marco orou aqui, e o Gabriel leu antes, essa injustiça vai ser banida, o mal vai ser extirpado, e ele vai estabelecer novos céus e nova terra, concedendo a sua coroa de justiça a todos os que foram revestidos pela sua própria justiça. Parte de ser cristão é ansiar por esse dia. Gente, a expectativa das crianças pelo presente de Natal deveria ser pífia, se comparado com o nosso anseio por vermos Cristo face a face. Agora, mesmo que talvez a sua noite nesse momento esteja sendo longa e escura, nós vamos sofrer. Jesus prometeu isso. Aqueles que procuram viver uma vida piedosa vão sofrer. Paulo fala a mesma coisa. Mas pela graça, nós temos o Espírito Santo para perseverar, como o Marco colocou aqui depois daquela música. E de que maneira a gente faz isso? Comprometidos com a verdade. Essa é a maneira da gente permanecer firme. Mas como é que a gente faz isso num mundo que só nos encoraja a olhar para o aqui, para o agora? Será que a gente consegue viver sozinhos a vida cristã? O nosso segundo ponto responde a essa pergunta e ele é menor, fique tranquilo. Não dá para viver a vida cristã sozinhos. Nós temos que permanecer juntos até o fim. Isso vai dos versículos 9 a 22. Mas vamos lá, para mim essa parte é rica e ela deve servir para nós de apoio uns para os outros. Por que a gente deve permanecer juntos até o fim? Primeira coisa, porque alguns vão se opor a nós. Gente, não tem problema você reconhecer que alguém te fez mal. É o que Paulo fez aqui, desde que isso não vire fofoca. Mas reconhecer. E ele fez isso para servir de alerta. Olha o versículo 15. Timóteo, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Infelizmente, tem muita gente que quer prejudicar os cristãos, principalmente os líderes, pastores, presbíteros que estão aqui. Mas nós somos chamados a ficar firmes juntos daqueles que defendem a verdade. A gente também deve permanecer juntos até o fim,
porque alguns vão nos abandonar. Olha o versículo 10. A gente não sabe por quê. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Mas a gente sabe o quê? Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Gente, em Colossenses 4,14, a gente vê que Demas fazia parte da equipe ministerial de Paulo. Mas aqui Paulo está falando, ele se foi. O que levanta a pergunta, o que nós somos tentados a amar mais do que a volta de Cristo? Por que trocar as riquezas intermináveis de Jesus pelos centavos que esse mundo tem a nos oferecer? Demas parece que ele deixou Paulo aqui para sempre. Mas outros aqui abandonaram Paulo num momento específico de necessidade. Olha o versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Provavelmente isso aqui era quando ele estava sendo julgado pelo tribunal romano. Mas Paulo é interessante. Paulo ele é compassivo. E ele entende que talvez esses irmãos aqui tivessem um pouco de medo. Eles não abandonaram a Cristo, mas também não estavam lá para ajudar Paulo quando ele precisava, o que foi um pouco triste aqui. Mas então, como é que a gente permanece juntos até o fim? Primeira coisa, pela nossa presença física. Paulo falou assim: Timóteo, pregue a palavra, seja fiel ao seu ministério na igreja de Éfeso. E aí no versículo 9 o que ele fala? A propósito, você pode me visitar? Gente, a gente faz parte de um corpo. Todos nós temos lutas, emoções. Mas como o Hebreus 10, 25 nos mostra, Deus não nos projetou para que nós vivamos sozinhos. Olha o versículo 21, o que ele fala assim? Ô Timóteo, dá o seu melhor para vir antes do inverno. Há um tempo atrás, 2 amigos passaram tempo comigo por conta de um momento difícil que eu estava passando. Me fizeram algumas perguntas, conversaram, me encorajaram com alguns versículos, com orações. Gente, isso foi preciosíssimo para mim. Era o que eu estava precisando. Parece que é o mesmo que a gente vê aqui no versículo 11. Olha só Lucas está comigo. Então, traga Marcos com você, porque ele me é útil no ministério. Não é só com uma pessoa que Paulo se relaciona. É interessante que Paulo e Marcos, eles tiveram uma briga forte em Atos 15. Depois anota aí essa passagem para você ler. E com isso eu quero também te encorajar a não caracterizar o seu próximo pelos erros do passado. Irmãos que talvez te deixaram na mão uma vez ou 2 vezes, mas que se arrependeram. Porque Deus está trabalhando em todos nós. Uns são mais rápidos para aprender do que outros. A gente também pode permanecer juntos, cuidando uns dos outros. Olha o versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. De novo, Timóteo ele tem que pregar a palavra na igreja de Éfeso, permanecer firme na verdade, mas também o inverno está chegando e Paulo está precisando da sua capa. Ele vai ficar com frio. É como se fosse assim, como eu falei, eu sou hollywoodiano, eu gosto de imaginar as coisas. Ô Timóteo, já que você vai passar lá em Troade, você não se importa de pegar a minha capa lá? E também pega os meus livros, por favor. Interessante, né, que Paulo pediu para Timóteo para que ele entrasse num determinado recinto, que Timóteo sabia mais ou menos onde é que era, mexesse nas suas coisas pessoais e pegasse aquilo que Paulo pediu. Olha o nível de intimidade, que interessante. Provavelmente Paulo aqui estava pedindo os pergaminhos do Antigo Testamento. Por quê?
Porque os cristãos são um povo dos livros. Nós devemos ler, nós devemos aprender, primariamente, com esse livro. O livro. A palavra, nós precisamos ler e gastar tempo para a gente poder amar a Deus com o nosso entendimento. Para mim, não é surpresa que Paulo quisesse gastar os seus últimos dias meditando na palavra. É normal. E a gente tem que pedir socorro para os nossos irmãos quando a gente está precisando. A gente tem que fazer valer essa palavra. E parar de colocar um muro na frente desses relacionamentos. Se nós, de fato, somos irmãos uns dos outros. Isso é ser igreja. É claro que todos nós temos as nossas necessidades. A gente não vive debruçado na Bíblia 24 horas por dia. A gente tem as nossas obrigações. Trabalho, faculdade, casa, filhos. A gente tem que defender a verdade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir no posto, encher o tanque do carro. A gente compartilha do evangelho e ao mesmo tempo a gente precisa ir no supermercado. A ideia é que nós façamos isso juntos. Mas como assim? Você que talvez esteja com a agenda um pouco mais apertada e você está com dificuldade aí de achar tempo na sua agenda para caminhar com outro irmão em Cristo, você já parou para pensar que se talvez ele tenha um tempo e você precisa ir no supermercado, chama ele para ir junto com você. Você tem que empurrar o carrinho durante um tempo, você tem tempo para conversar. Ou talvez você, minha irmã, você está fazendo o almoço, chama mais uma pessoa, mais uma boca não vai causar grandes problemas. Para ela estar com você, converse. Você vai conseguir perceber certas coisas na casa dessa pessoa. E você que está na sua casa vai conseguir perceber a reação dessa pessoa e vocês vão poder se afiar uma à outra. É assim que vida cristã deve ser vivida. Conviva com seus irmãos, discipulem-se mutuamente. Aproveite para identificar também irmãos que possivelmente estejam esquecidos na igreja. Principalmente vocês mais jovens, que têm mais pique. Preste atenção. Chegue até essas pessoas. Quem sabe ainda hoje, depois do culto. Outra maneira da gente permanecer juntos, é o terceiro ponto aí, é quando nós enviamos irmãos para servir em outros lugares. Olha o versículo 12. Enviei Tíquico a Éfeso. Provavelmente Paulo enviou Tíquico para servir no ministério, pelo relato que a gente tem lá em Efésios 6, 21. Ele chama ele de irmão amado e fiel ministro do Senhor. A ideia é que todos esses versículos aqui não são cristãos espalhados, sozinhos, cada um no seu canto, cuidando das suas vidas, mas sim uma rede de cooperação mútua, onde a gente trabalha junto com o mesmo objetivo, a edificação da noiva de Cristo para a glória de Deus. Paulo fala de outros irmãos, é interessante, olha o versículo 19, né? Saudações a Priscila e Áquila, casal querido para Paulo aqui, servos lá em Corinto. Isso aqui é um bom lembrete. Que nome que está aqui na frente? Priscila. Isso aqui, no mundo grego-romano, fala muito de como as mulheres são importantes no ministério já no primeiro século. E elas continuam vitais hoje. Ele também fala aqui, né? Também há casa de Onesíforo. Você que ainda não decidiu o nome para o seu bebê, tem um nome legal aí. Mas que casa é essa? Quem que é esse homem aqui, né? Se você voltar no capítulo 1, versículo 16, você vai ver que esse homem muitas vezes reanimou e não se envergonhou das algemas de Paulo. Olha que legal. E aí Paulo, no versículo 20, fala assim, ó, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto, membros aí do ministério de Paulo. E por fim, tem alguns outros nomes. Olha o versículo 21.
Êubulo, outro nome bom aí para criança, Prudente, Lino, Cláudia. São nomes que foram mencionados só aqui nesse momento. Não tem, eles não aparecem em outro lugar. Cristãos que provavelmente faziam parte aqui da igreja romana, que Paulo tinha conhecido recentemente. E se esse for o caso, nem Timóteo conhecia essas pessoas, mas Paulo quer que Timóteo receba as suas saudações. E isso nos mostra que nós não precisamos conhecer pessoalmente uma pessoa para orar por ela. Eu quero concluir. E à medida que nós estamos comprometidos com a verdade, permanecendo juntos até o fim, para quem que a gente olha como exemplo? Obviamente para o próprio Cristo. Quando Paulo estava lutando, ele fala que ele não estava lutando sozinho. Olha o versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Isso aqui não é uma reedição física de Daniel na cova dos leões, tá? Mas uma reedição espiritual do que Daniel passou. Porque como Daniel, Paulo se sentiu indefeso aqui. Ele está próximo à morte dele. Mas Deus preservou a sua fé, dando forças para que Paulo testemunhasse a vários povos. Você já reparou, lá em Atos 9, quando Jesus fala que Paulo era instrumento escolhido para levar o seu nome aos gentios e aos reis? O texto aqui está dizendo que essa missão foi completada. O versículo 17 diz que Paulo proclamou a mensagem a todos os gentios. Aqui, não todos os gentios individualmente, mas a todas as nações. E Roma, nessa época, era o centro do mundo. Então Paulo teve a oportunidade de pregar ali, na capital do mundo. Gente, Deus usou até a prisão de Paulo para levar o evangelho a Roma. E de lá, esse evangelho se espalhou para os confins da terra. Se Deus pode usar o sofrimento de Paulo dessa maneira, como é que Deus pode usar o nosso sofrimento? A gente sofre por obedecer ao Senhor Jesus, mas Deus está conosco no meio do sofrimento. A gente tem várias histórias que nos lembram disso. José, quando ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, ou Esther, quando estava diante da fúria de Amã, ou Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha, e tantos outros exemplos que nos mostram que Deus não nos abandona. Paulo foi abandonado por alguns amigos aqui, mas ele não foi abandonado pelo nosso Senhor. E desse jeito que Paulo permaneceu até o fim, vivendo o presente com os olhos naquele dia, porque Deus estava com ele. Esse é o motivo da confiança de Paulo. Olha o versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Isso é a esperança cristã. Nós não seremos poupados de tribulações, mas Deus estará conosco ao passarmos por elas. Eu vou repetir isso aqui. Não seremos poupados de tribulações, mas Deus estará conosco quando nós vamos passar por elas, quando passarmos por elas. Mas até que esse dia chegue, nós somos chamados a permanecer juntos. Se por acaso você ficar sozinho, eu espero que isso não aconteça, lembre-se que ainda assim você não vai estar sozinho. Porque aquele com A maiúsculo é fiel. E Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, como Ele prometeu na sua palavra. Por isso a colocação do versículo 22, ela se encaixa perfeitamente. Olha só, o Senhor seja com o seu Espírito, e a graça seja com vocês, igreja de Éfeso. O capítulo ele começa, presta atenção, no primeiro versículo, na presença de Deus.
E ele conclui com a confiança de que a presença de Deus está com Timóteo. A gente vai celebrar o Natal daqui a alguns dias. O nascimento do Emanuel, Deus conosco. Você sabia que isso está lá no primeiro capítulo de Mateus? Capítulo 1, versículo 23. Deus conosco. Deus conosco. E no final do livro, no último versículo do livro, Mateus 28, versículo 20, ele fala: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Mateus começa com essa máxima e ele termina com essa máxima. É por isso que nós podemos permanecer firmes até a volta do nosso Senhor Jesus, comprometidos com a verdade, permanecendo juntos até o fim, porque é Ele que fielmente permanece conosco. Então, voltando naquela pergunta inicial que eu fiz, como que o dia do encontro com Cristo molda a maneira com que nós vivemos hoje? Para nós que somos salvos por Cristo, nós podemos ter a confiança hoje, ao encarar esse dia no futuro, por causa do dia mais sombrio que já houve, um dia no passado, quando aquele que é a verdade encarnada foi condenado por mentiras. Um dia quando Jesus enfrentou a boca do leão naquela cruz, ninguém ficou ao seu lado, nem sequer os seus discípulos. Um dia quando um inocente fez um sacrifício, derramando sua vida como oferta de bebida por pecadores. Um dia quando o Filho de Deus, o Eterno, gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Tudo isso porque o nosso Salvador, fiel, foi desamparado por nós nesse dia sombrio, para que você e eu possamos olhar para esse dia final com esperança e com alegria, confiantes de que Ele nunca irá nos deixar ou nos abandonar, confiantes de que aquele que usou uma coroa de espinhos nos dará a sua coroa de justiça. E nós diremos como Paulo: a Ele seja a glória para sempre e sempre, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você está preparado para esse dia? À luz do que você vai viver 2023, 2024 e o restante da sua vida?